saudar a todos, agradecer a cada um pela presença e em nome do Conselho Científico do CESTA, do Centro de Estudos Ameríndios, saudar, nossos convidados de hoje, o professor João Dalmódio, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Montes Claros, Márcio Teixeira Filho, professor da Universidade de Santa Catarina, Florianópolis. E os dois estão juntos pela primeira vez. Quer dizer, já se encontraram em outros momentos da vida, mas é pela primeira vez para discutir uma questão curiosa. Fizeram trabalhos de campo em dois povos bem distantes, um no Pará, o Marinho no Pará, o João em Rondônia, Mato Grosso, e são povos de tradições linguísticas diferentes, um povo aruaque, um povo tupi, mas ambos com formas, tá assim, né, mesquinhas, tiraram aspas, inclusive, agora, estavam com formas mesquinhas de troca matrimonial. Então, eu já vou passar a palavra para eles, mas antes deixando de agradecer e dizer que, essa é uma oportunidade de ouro de retomarmos um tema absolutamente clássico da nossa disciplina e fundamental, que é o tema da reciprocidade, e de uma maneira privilegiada, porque é com base em dados etnográficos muito consistentes. João, você ficou bem naquela foto, João. Eu acho que é o de barba que está naquela foto. Exatamente. Eu estava de cola. O João, eu acho que o João, você começaria a falar? Isso. Tá. E eu vou ficar apenas com aquela função de dizer que faltam 5 minutos. E depois a gente vai abrir para o debate. Então, por favor, João. Boa noite a todos. E agradeço bastante o convite, é um prazer aqui estar com o Márcio. E o que eu trouxe para apresentar é uma coisa muito antiga, uma tentativa de utilizar uns dados, mas ainda muito embrionária. E esses dados são do Lévi-Strauss, que eu tive a oportunidade de examinar os cadernos de campo deles na Biblioteca Nacional da França, e muito curioso, porque eu sempre tive uma curiosidade, porque nos textos trópicos ele tem meia página sobre um pequeno grupo Mondé, e lá fala que recolheu uma nomenclatura de parentesco, que não aparece em lugar nenhum publicado. Eu estou tentando juntar um pouco nessa apresentação muito rápida e muito inconclusiva com a análise que eu fiz do sistema do parentesco singular. Então, desculpem a forma muito preliminar disso tudo. Então, aqui estão, e aproveitei umas fotos que estão na Saudades do Brasil e também no Textos Trópicos. Isso são os Mondé. Eram 3 casas, assim. Eles visualmente, se assemelham muito aos demais povos do Guaporé. Aquela região ali do Guaporé, Mequens, Canoê, Saquiribiá, Pacurá. E, no entanto, falam uma língua tupi-mondé, falavam, né? Uma língua tupi-mondé. Os dados são desse caderno de campo do Lévi-Strauss, Rio Pimenta Bueno Mondé. Quem já viu essas cadernetas é muito interessante, o Bia talvez tenha visto. Elas são repletas de vocabulário, assim também a dos Nambiquara e dos Tupi-Cauaíbe, repleta de vocabulário e uns poucos dados. No caso dessa caderneta dos Mondé, o que tem de dados são registros de vocativos e seus recíprocos. E é isso, então, que eu tentei organizar um pouquinho e ver se saía alguma coisa. Com algum problema. Tem problemas, eu acho, de leitura da letra, né, da caligrafia,
nem sempre a compreensão é exata, e tem problemas também de coleta de campo, porque o período de campo dele foi muito curto, né? Uma semana, e sem que houvesse qualquer possibilidade de intérprete, porque ninguém falava. Então, ele diz lá os nomes que eles se dão. Salamanha, assim que eles ficaram conhecidos depois, de Mondé. O capitão se chamava Mondé, e esse grupo estava localizado no Rio Pimenta Bueno, a 5 dias de uma estação telegráfica. Conta lá, isso é dos cadernos de campo, que eles vieram do curso superior do Pimenta Bueno, o que é mais estranho ainda, porque viria mais do lado do Guaporé, enquanto todos os demais Tupimondé, Cinta Larga, Suruí, Zoró, a história mais recente é que vieram do norte para o sul, né? Então, enfim, essa região do Corumbiara, né, que depois se encontrou um pequeno grupo canoeiro recentemente. Foi lá para o final. Down. Esse é o trecho que está nos textos trópicos. Ih, Marlon, fiquei baixinho. Esse negócio baixou aqui. Não sei porquê. Toma cuidado. Ele diz isso, né? Eles se denominavam de Mundé, jamais tinham sido mencionados. Ele fala da língua que tem essa curiosidade, zip, zap, cap, tap. E uma missionária, a Wanda Han, que encontra eles nos anos 50, diz que passou uma semana agradável, bons hospedeiros, e o que ele recolheu era a composição do grupo, relações e nomenclatura de parentesco. Afora essa referência, não há nenhum uso desses dados que eu conheça, né? Para nenhum fim. Eles não são citados nas estruturas elementares do parentesco e nenhum artigo pelo menos conhecido. Esses aqui são os dados do Carnet, um censo, né? 25 pessoas, dos quais um rapaz é do grupo Coaiá. Não é Mondé, era um outro. As idades relativas que ele deu. Por que eu estou indo para o final disso aqui? Não é assim, não. Down. Eles moravam em 3 casas, né? Essa é mais ou menos a separação. Uma casa maior, a que está embaixo, né? Uma casa média e uma outra casa menor ainda. Essas são as poucas relações genealógicas que é possível ter certeza, porque, diferente dos dados Tupi-Cauaíbe, ele não apresenta uma genealogia dessa população, a não ser assim, fulano e sua mulher e seu filho, fulano e sua mulher e seu filho. Em algum lugar fala que esses Lablanche e o capitão são... Os apelidos são deles, né? Estão no caderno de campo, são todos apelidos curiosos também, que são irmãos, e é possível inferir que esses 3 homens aqui, lá em cima, são irmãos. Enfim, Língua, Le Préser e Androgyne. Os apelidos são bem curiosos e se repetem em outros lugares. Ele também tem um velho simpático lá nos Tupi-Cauaíbe, enfim. Há uns poucos termos de parentesco ou de referência assim, que ele põe em separado, né? Para homem, mulher, wanzet, papá, mamã, mbap, que é a criança, o filho homem, o ipik, mbap, enfim. São palavras que dá para traduzir pelo cinta larga, né? Não tem muita dificuldade. Enfim. E aí é lógico que tem problemas de registro, assim, por exemplo, tem uma palavra para ia, que é uma palavra para irmão, e aia
é uma palavra, é um vocativo para mãe. E aí tem um problema, entendeu? Ele mesmo diz, olha, talvez tenha que distinguir uma coisa da outra, mas nem sempre é possível. Tem uma palavra para irmã também, e uma outra palavra que usa para... que também confunde, então é difícil saber se o registro está correto, além de inversões, né? Como chamar uma mulher de homem e invertido. Algumas coisas é possível resolver, outras certamente não há como. Organizando, mesmo assim, é notável que ele tenha recolhido, são 25 pessoas, o número de termos, de vocativos recíprocos que podiam ser recolhidos são 25 vezes 24, dá 600. E ele recolheu 208 registros. Tem alguns repetidos, mas que seja 200. Quer dizer, ele inventariou 1/3 da população. Como é que você chama fulano? Como é que fulano chama? Como é que fulano chama? Inclusive a crianças, fez pessoas falarem por crianças de 1 ano, 2 anos. Como é que ela chama ciclano? Como é que ela chama? Enfim, é notável. Eu fiz quer dizer, o que eu consegui fazer, porque enfim, só tive essa semana para... Já estou com uns 2, 3 mais que eu tenho esses dados, mas eu não tinha voltado a eles, né? Inclusive, essa é a primeira vez que eu apresento e se eu quiser publicar qualquer coisa, eu tenho que pedir autorização à viúva do Lévi-Strauss, porque eles... não foi possível fotografar, não se pode fazer muita coisa. Então, só o registro também. Então, eu tentei, o máximo que eu pude fazer, tentar organizar em blocos, né? Há um conjunto, e usando pouco que eu conheço de Cinta Larga para poder entender algumas coisas que não são óbvias, porque como não tem a genealogia, há termos que são difíceis, às vezes, de compreender. Há um conjunto grande de termos que, aparentemente, são germanidade. Alguns estão em Cinta Larga, por exemplo, amui, que eles usam bastante, mas em Cinta Larga é um termo genérico para germanidade ou para amizade, né? É um termo que as pessoas usam muito. Esse aai, junto com ati, um é irmão mais novo, o outro irmão mais velho. Isso também parece em Cinta Larga, esse ati. Agora, mambac... É difícil saber, tem talvez alguma coisa em Suruí parecido, que é mais chã, enfim. Mas, aparentemente, são termos de germanidade, é possível saber porque tem 2 irmãos, e aí você, enfim, alguns... Mas há um conjunto grande, assim, e cujo uso não é facilmente compreensível, né? Por que essa variação tão grande, né? É lógico que aí tem mistura também de vocativo com termo de referência. Então, há uma palavra que eu inicialmente achei que era um termo de germanidade, mas eu tenho minhas dúvidas, né? E que é essa última, esse conjunto mbati. Parece a palavra para irmã, mas é usado para homens, então pode ser que não seja germanidade, né? Pode ser que seja outra coisa. Como vocês viram lá, com uma pouca conexão genealógica segura, é difícil saber o que ele está utilizando. Há um uso bem extenso também, para várias situações, de 2 palavras que é wanzet e uia, que é mulher e homem. Então, é completamente inespecífico, né? Aparentemente, é um grupo pequeno, mas que há muita gente não relacionada genealogicamente. E crianças com adultos e tal. Esse é um termo, relações não marcadas. Os termos conjugais, que nem Cinta Larga, que é um bhakti, isso é literal, quer dizer, é a mãe do filho, né? Esse é o termo para marido, e para esposa, e zup é pai, então pai do filho da criança, que é o termo para marido e o outro para esposa. É isso, né? Então, esse é o conjunto, né? E olha aqui, esses termos genéricos, é bem interessante,
porque é usado, inclusive, num lugar, por exemplo, na terminologia cinta larga, é um lugar ambíguo, né? Que é esse filho da irmã, filha da irmã, né? Que é própria porque usada um termo inespecífico. E esse, num sistema que prescreve o casamento avuncular, quer dizer, é marcado a desposabilidade dessa sobrinha aqui, né? Ao excluí-la de uma relação, de um reconhecimento consanguíneo, né? E também aqui se vê a relação entre cunhados, né? Também. Portanto, não marcado, portanto, o irmão está casado com uma pessoa casável, que ele também poderia estar casado e tal. Então, aparentemente, é um sistema que tem um núcleo de reconhecimento consanguíneo muito estreito, né? E isso se assemelha aos demais Tupimondé. Tem um conjunto da primeira geração ascendente, que é papai, mamãe e tal, e filho, isso não tem muita interesse. Na primeira geração descendente, também é a contraparte disso, e o que interessa aqui embaixo da fotografia é a geração ascendente e oblíquos, porque é aqui que a relação matrimonial vai aparecer, exatamente nos outros sistemas, nessa contraparte de termos como cocô e hindu, que é o irmão da mãe e o sobrinho ou a sobrinha materna. Esse termo unzerat, que também é empregado para netos, né, que também pode marcar a relação avuncular, mapissait, que a tradução seria assim, o cônjuge do meu filho, né? Portanto, também numa relação oblíqua, né? E a contraparte disso é essas gerações descendente oblíquo, que é só invertido, né? Então, esses são os dados que estão lá, que ainda precisa dar um tratamento um pouco melhor, é possível talvez estabelecer relações entre terceiros termos, né? Fulano chama isso de isso, chama o outro e outro, enfim, mas que ainda não foi possível fazer. O que é interessante aqui é esse comentário que o Lévi-Strauss faz a esse período de campo dele, em que ele diz que esses eram os selvagens dele. Ele encontrou eles lá, mas ele não tinha mais tempo e já estava em final de viagem e portanto, não havia muito o que fazer, né? E ele, de fato, não utilizou esses dados, né? Talvez, né, eu estava comentando com o Márcio e conversando a respeito, talvez, se ele tivesse utilizado as estruturas elementares do parentesco, seria um outro livro. Porque talvez ele fosse obrigado a reconhecer um lugar assim, quase fundante dos modelos avunculares, né, com um lugar quase molecular, né, do sistema avuncular. E é essa, então, a minha tese. E aí, enfim, a Márcia orientou a tese de doutorado, e, enfim, há uma série de referências que fui recolhendo e que da dificuldade de dar um tratamento adequado às terminologias avunculares. Aí tem lá um comentário, inclusive, sobre o Benveniste, que decompõe o termo para sogro e sogra do indo-europeu antigo, e ele decompõe exatamente de uma maneira curiosa, chamado que
que o termo de sogro deveria de sueros, que quer dizer ser, irmã, e alguma relação de posse. Então, se a gente fosse traduzir, e ele traduz assim, é quase como se fosse o dono da irmã. E daí, enfim, no entanto, ele faz uma leitura à lá, isso aí deve ser algum casamento de primo cruzado e tal, está naquele vocabulário das instituições indo-europeias. Ora, é possível, portanto, a diferença entre um sistema dravidiano e um sistema avuncular pode ser verificado pela posição do sogro, né? Quer dizer, com quem o sogro está casado. Se ele está casado com a irmã, portanto, a minha esposa é a filha da irmã. E, portanto, você tem um casamento avuncular. Então, a dificuldade também, tem um artigo do Henley, né, sobre também sistemas oblíquos, né, na América do Sul, e você verifica que, de fato, é um sistema de difícil tratamento, né, para um lado e para o outro, a começar pelo próprio Lévi-Strauss. Tem um artigo dele de 39, acho que 39 ou 40, que é sobre os termos brasileiros, né, os termos de parentesco dos índios brasileiros, onde ele faz uma leitura da informação do Anchieta que me parece um pouco forçando, né? É ali que ele situa a importância do cunhadismo, né? Mas ele força a leitura do Anchieta, né? De tal maneira que ele fala assim, não, eles não chamavam elas de mulher verdadeira, não chamavam as sobrinhas de mulher verdadeira, chamavam só de mulher. Bem, mas eram mulheres. Ele não precisava do teré do Tupi para afirmar que eram mulheres. Então, há sempre uma leitura, mas essa dificuldade de análise também é porque essa fórmula oblíqua mistura o que, para a gente, são categorias distintas. Então, mistura as nossas próprias categorias. Mistura cunhado com sogro com sobrinho. E o tratamento disso aqui é a maneira de se desenhar uma terminologia, de se apresentar uma terminologia avuncular sem que seja naquele formato de árvore, né? Exatamente porque o formato de árvore faz aparecer termos que na terminologia estritamente avuncular não existem. É o termo para primos, por exemplo. A terminologia avuncular não tem espaço para isso. E ela, apresentada assim, aí está toda a terminologia cinta larga. E não há quer dizer, não se encontra uma relação primos cruzados, né? Não se encontra uma relação isogeracional, né? De oposição isogeracional, né? Qualquer, né? A diferença está sempre acima ou abaixo, né? Ela nunca está na mesma geração. Então, a diferença fundamental é entre tio e sobrinho, né? E só há, portanto, uma identidade horizontal entre irmãos, mesmo assim, diferenciado por termos como irmão mais velho e irmão mais novo. Essa é a parte que justifica o título que demos ao nosso evento, é onde o Lévi-Strauss comenta e opõe o patrilaterato e o avunculato aos demais regimes matrimoniais, né? Então, ele separa a troca restrita e generalizada e opõe a troca descontínua, que é o casamento patrilateral e o casamento avuncular. E vai dizer que esses são procedimentos que reiteram uma atitude ávida e individualista nos negócios matrimoniais, né? Por quê? Porque fracassa em produzir uma integração social em maior escala.
diz ele mais, né? Não consegue jamais fazer senão um edifício precário, construído com materiais justapostos, sem obedecer a nenhum plano de conjunto, exposto por sua textura discreta à mesma fragilidade de qualquer uma de suas pequenas estruturas locais, que em definitivo compõem. E vai dizer que o negócio com o casamento da filha da irmã, e naturalmente com a filha da irmã do pai e a filha da irmã, opõe-se às outras formas de casamento entre primos cruzados, do mesmo modo que uma economia fundada sobre a troca à vista se opõe às economias que praticam operações a prazo, né? Essa é a formulação clássica, né? A troca descontínua seria regressiva e fragmentária. E aí tem uma frase interessante na estrutura alimentar que vai dizer assim, porque depois ela vai ser utilizada num outro sentido, a ideia do perpétuo desequilíbrio, né? Ao longo da obra do Lévi-Strauss, que a perspectiva oblíqua acarretaria perpétuo desequilíbrio, pois cada geração tem que especular sobre a geração seguinte, porque em sua própria geração foi lesada pela geração precedente. É uma reivindicação prematura, e aí ele vai dizer, então, o privilégio avuncular e o patlaterato representariam a mais simples e grosseira realização concreta do princípio de reciprocidade, troca abortada ou anã, incapaz de se estender solidariamente em ciclos mais amplos, promove apenas a justaposição de estruturas locais, uma unidade fictícia feita de peças e pedaços. Todo mundo, as pessoas aqui sabem a importância da ideia do perpétuo desequilíbrio que vai ter na análise das organizações dualistas e, posteriormente, na análise também mitológica, né? Então, agora, vamos ao Cinta Larga, né? Então, esse é um pequeno mapa, as 4 áreas ali na fronteira do Mato Grosso com Rondônia. Essas são umas fotos dos anos 80, né? E ali há, propriamente, um sistema oblíquo. No lado esquerdo da tela, tem quais são as características do modelo dravidiano standard, né? Divisão diametral, equivalência entre paterno e materno, transitividade, transmissão geracional de relações de consanguinidade e afinidade, ideal endogâmico, o standard amazônico, né? E assimilação da união oblíqua à equação simétrica. Isso, sobretudo, entre os trios, né, que o Peter Rivière estudou. O sistema Cinta Larga, que ele, assentado na troca oblíqua, ele não promove essa redução dravidiana e nem assimila o cruzamento à afinidade. Ao contrário, mantém essa distinção linear colateral. E essa distinção é uma distinção que vai aparecer à medida que os casamentos se realizam ou não, né? E aí as duas posições para analisar isso é exatamente a prima matrilateral, né, cruzada matrilateral, e a prima cruzada patrilateral. Essas posições são as posições que podem variar à medida que os casamentos se realizam. Quer dizer, um irmão da mãe que se casa com a minha irmã, imediatamente a prima matrilateral se torna filha da irmã, e, portanto, casável para mim. Uma prima patrilateral que não se casou com meu pai, porque ela é filha da irmã para o meu pai, se ela não se casou, então ela é casável para mim. Ou então é minha mãe. Ou é minha mãe se casou, ou é casável para mim. Então, isso nunca é absorvido, né, por fórmulas simétricas. Isso, se a gente colocar nesse diagrama, né, em árvore, essas posições estão exatamente lá, são posições problemáticas, né? A filha do irmão do pai, se dá lá claramente recusam-se em abstrato a admiti-la como uma parente consanguínea e dizem: essa é parente da minha mãe, não é minha parente. Portanto, se não é minha parente, é naturalmente casável.
E do lado de lá, né, o que você tem é a transformação deles para uma geração abaixo, como se eles fossem sobrinhos. Se não são sobrinhos, então essa mulher extrema de lá é a minha mãe, né? Caso que meu pai tenha se casado, né, com ela. Então não há, ao colocar assim, há uma certa distorção, né, nos dados que aparecem primos cruzados, aparentemente, né, no desenho, mas que não se realizam enquanto tal. O ego feminino. Enfim, aqui há um resumo dessa ideia, né? Que a diferença sempre aparece como diferença oblíqua. Você está vendo? O Márcio que está vendo. Eu estou vendo você. Diga lá. Então, já que você falou aí, mais 5 minutos. Está ótimo. Ótimo. Não, acho que dá. A identidade horizontal só para filhos do mesmo pai, né? Ou mesma mãe. A transmissão da identidade agnática e a transmissão da diferença. É exatamente isso. Quer dizer, se uma mulher é casável para o meu pai, mas ele não se casa, então ela é casável para mim. Então, isso é o que... Há aqui uma demonstração do cálculo pela irmã. O cálculo é sempre feito pela irmã. Todo mundo tenta encontrar uma irmã para ver se a filha é casável. E aqui há uma demonstração de que ele poderia escolher uma determinada mulher como se fosse irmã, tomando um sujeito que ele chama de pai, mas ele toma a mulher para calculá-la como filha da irmã. Aqui também uma demonstração do cálculo de cruzamento mostra que nem todo recíproco se realiza, né? Quer dizer, há uma resistência. Por exemplo, é possível calcular uma mulher como casável e o irmão dela como irmão. Quer dizer, eles praticam os seus absurdos lógicos, mas justificam isso pela a germanidade pelo pai, mas a casabilidade pela mãe dela. Então, separam um e com isso, enfim, equacionam a lógica. Há umas pseudo-anomalias, portanto, né, que isso provoca. E aqui o Pichuvy, que estamos comentando, que é um índice Intalaca que narrou algumas histórias que foram publicadas há muitos anos atrás, e ele conta exatamente o que está no mito, né? Que a regra é casar com a irmã, com a filha da irmã. Isso primeiro tinha uma mulher, 3 irmãos da mulher e um outro índio, o marido dela. E eles não tinham uma esposa, portanto. E o marido, então, fala, espera que vocês vão ter, né? Ela vai ter filhos e vocês vão poder casar. Quando minha filha nascer, você casa com ela. Enfim, esse é o par Cocô-Pacai, que também aparece lá no Salamãe, né? E aqui então, ele assume, portanto, essas 3 posições, né? Irmão da mãe, cunhado e sogro é o Cocô. E esse, enquanto figura da afinidade, ele é dito Mari e Uai, que é exatamente é a irmã e Uai é uma relação de propriedade, posse, então é o senhor da irmã, assim como o sueros lá, o sogro do Banveniste, né? E o genro é o Aitamã, que é aquele que pegou a minha filha, né? É literal esses termos, né? E aí, então, quer dizer, o que eu proponho como modelo de uma troca generalizada vertical, porque as mulheres estão sempre casando para cima, né? E os homens casando para baixo, é exatamente essas 2 linhas, né? Em que a cada casamento se paga uma dívida e se contrai outra, né? O casamento com a filha de alguém paga o casamento desse alguém, mas abre uma dívida com o irmão, né, da menina. Então, esse é o modelo, enfim, que se Lévi-Strauss
tivesse tido mais tempo, seria ele, provavelmente, que apresentaria esse tipo de resultado. Obrigado. Todo seu. É direto ao ponto, assim? O senhor tem 30 segundos, por favor. 30 segundos? 30 segundos não. Bah, mas vai ter que ser rápido. Enfim, mas antes de começar a marcar meu tempo, eu queria fazer um duplo agradecimento, né? Um pelo convite para vir falar e outro pelo fato de que eu fui, assim, recebido de forma extremamente gentil e generosa pelos colegas do sexto para uma licença capacitação. Então, a fala de hoje é justamente para que vocês me capacitem, né? Vamos cumprir o contrato, né? Assim, para que, enfim. E antes de marcar meu tempo também, eu queria começar a explicar um pouco o nome do evento, o nome do colóquio, o nome da conversa, que é quase um excesso. A gente teve dificuldade para arrumar o título. Surgiram até algumas brincadeiras, né? Incesto no Sexta, assim, enfim, coisas assim. Mas não rolava direito e ficou quase incesto. Eu aceitei porque o João estava começando a ficar bravo de tanta troca de mensagem, que ele não gosta de ficar trocando e-mail, assim, porque, como a gente vai ver, os Arara levam um pouco mais a sério a realização de incesto. Mas eu vou tomar a expressão quase incesto no sentido de um grande filósofo desta casa, que agora está em Santa Catarina, né? Quase verdade, né? Que é o Newton Costa, com as lógicas paraconsistentes, né? Que é uma ideia que, de alguma maneira, me persegue, assim. E a ideia da quase verdade é assim, uma verdade que salva as aparências para funcionar. Então a gente vai ver como é que, no caso Arara, de alguma maneira, essa ideia funciona bastante bem. E quero também dizer para vocês que isso digamos assim, é um argumento em dois momentos, ou é uma peça, sei lá, em dois momentos. Eu vou falar uma parte dele aqui, a outra parte eu vou falar em São Carlos, estão todos convidados para ir lá também. Parece que tem um ônibus que vai, volta, assim. Mas eu vou falar a segunda parte lá e vou explicar para vocês por quê. Qual é o meu interesse pelo incesto, né? É um lugar de confluência, a gente não pode esquecer disso. Lugar de confluência da antropologia, da filosofia, da sociologia, da psicanálise, a minha passagem para a antropologia não é uma entrada exatamente, como passos sucessivos e ultrapassamento de pórticos, assim, mas talvez, como para aqueles que vêm da linguística, uma transição, mas para mim uma espécie de queda, tombo, tropeço, né? Eu caio na antropologia por várias circunstâncias, mas ainda tenho um certo gosto por alguns problemas especulativos, que é da minha formação inicial na filosofia. E esse argumento que eu vou começar a desenvolver aqui, ele tem uma chegada via também essas teorias, e que é o que eu vou, de alguma maneira, tentar recuperar na segunda parte que vai ser feita em São Carlos, que, afinal de contas, por que se fala tanto em incesto, né? Um primeiro pressuposto desse argumento em dois momentos a gente gosta muito de falar no incesto in absência, né? Quando ele não existe, né? Como a condição para que funcione a exogamia, para a condição da troca, a gente parte daí e pronto. Mas e quando ele existe, a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Ou fica aquele velhas afirmações que a gente tem, o formidável problema que o Lévi-Strauss vive se referindo, e sem que se enfrente, a não ser por teorias que são sempre muito, muito controversas. Ou numa frase mais recente do Eduardo, num daqueles, acho que é Na Propriedade do Conceito, um desses que ele aprende assim, as noções difusas de nossa tradição. O tabu do incesto é uma dessas noções difusas. Enfim, então, agora, por favor, pode começar a marcar meu tempo, que agora eu vou começar a falar do assunto propriamente dito. O resto era só introito, né? Enfim, então vamos lá, vou começar agora. Então, lembrando que eu quase incesto, eu vou fazer uma rapidíssima apresentação dos Arara. Me perdoem aqueles que já estão cansados de saber, mas talvez tenha alguns que não conhecem, então uma rápida apresentação. Isso é uma coisa do PAGEC, dos dois grandes grupos Arara. À direita, a direita geral, são os Arara, que chama Arara do Laranjal, e à esquerda os Arara do Cachoeira Seca, né? Tem essa conexão entre essas duas pessoas. Os Arara do Laranjal já juntam dois diferentes subgrupos, pelo menos dois diferentes subgrupos, que era
que foram juntados ali na atração, um ao sul da Transamazônica, outro ao norte da Transamazônica, e o da esquerda, esse Cachoeira Seca, já foi contatado na época que eu já trabalhava com eles na década de 80, em 1987, eu cheguei lá em 86, então já é um subgrupo que já aparece no momento em que eu já estou fazendo a pesquisa com eles. Então, essa é a região da Transamazônica, eu vou ficar apontando com eles, João, para apontar que vocês verem. Tá vendo a Transamazônica lá? Não tem muito o que fazer, mas a Transamazônica está lá em cima, o rio Amazonas. E é igualzinho, né? É igualzinho, tanto faz o que eu apresento, né? Eu não tenho como mostrar aqui o negócio, nem... tem aí, ó. Então tá ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tá aqui a Transamazônica, ó. A Transamazônica, dá para ver assim? Eu vou chegar mais perto. A Transamazônica, o rio Xingu, e vai aparecer o rio Iriri aqui, ó. Rio Xingu, rio Iriri, a Transamazônica. Isso aqui é uma estrada de uma madeireira com capital japonês chamada Estrada da Banak. Isso praticamente é um divisor da área Arara do Laranjal, que chama área Arara 1. E essa é a Cachoeira Seca, que fica à esquerda dessa estrada da madeireira. E hoje em dia está tudo junto, está aqui a estrada mais próxima. Então, à direita o rio Xingu, à esquerda o rio Iriri. Tá? E essa é a região da área dos Arara tomada por essa penetração da Transamazônica aí. A área foi demarcada, assim, foi oficializada recentemente, depois de vários laudos, não sei o quê, no qual eu não participei, e está sendo, enfim, ela está homologada, oficializada. Essa é uma fotografia da aldeia Arara do Laranjal, daquele grupo mais à direita daquele diagrama. Isso é como existia mais ou menos em 92. Cada casa dessa, no fundo, são um grupo local um pouco diferente que foi juntado aí nessa aldeia do Laranjal. Esses são dois homens Arara, eu vou falar mais sobre eles, eu não estou mantendo o sigilo, nunca me pediram. O da direita se chama Toiti, o da esquerda Piputi já é falecido, mas um dos casamentos que eu vou analisar é o casamento de Toiti, então aparece aí, são figuras que foram muito importantes na minha pesquisa. Os Arara eram caçadores de cabeça, e aí também tem uma ideia, uma certa associação entre grupos incestuosos, canibalismo, enfim. A gente vai tratar muito rapidamente disso, mas essa era uma prática Arara que retomaram na década de 80 a construção desse poste cerimonial, que foi objeto da minha pesquisa anterior, da tese, do livro, e que tinha a ver com esses troféus humanos. A preparação disso através de um conjunto de regras, práticas, rituais muito, muito importantes. E isso culminava numa grande festa, onde esse poste supostamente traria uma bebida para ser assim, repartida entre todos. Essa bebida contém substância vital, e as pessoas bebem disso. As mulheres têm que se abraçar fortemente no poste e tomar a bebida, dizendo que estão fazendo um filho, estão bebendo recém-nascido. Então, tem uma lógica, além de um símbolo fálico, tem uma lógica reprodutiva, como vários outros desses rituais. Essa é uma foto curiosa, porque Kudrow, quando andou na região do Xingu, no século XIX, 1850 e qualquer coisa, dizia que os Arara eram uma nação misteriosa por excelência, ditos índios loiros. Olha as perucas aí de palha de Buriti. Os índios loiros são essas perucas, enfim. Ao final, as festas têm a ver com rituais de caça coletiva e depois uma partilha dessas coisas todas. Isso já foi mais do que falado. Os Araras são falantes de uma língua caribe, como vocês bem sabem. Existem dois grandes aglomerados caribe. Tem o Caribe no Parque do Xingu, na região do Xingu, e tem o Caribe na região das Guianas. Isso é uma remessa, essa coisa meio xinguana, par de flautas, que também tem no Noroeste Amazônico, mas, enfim, tem são primos dos Ikpeng, dos Ticão, que estão nessa região de Xingu. Tem um tom, tem um certo ar de família. Esses ritos todos terminam numa grande espécie de trocas de presentes. Esses presentes são importantíssimos entre os Arara. Há um conjunto de interdições, do que eu vou apenas mencionar rapidamente aqui, mas uma interdição fundamental e que é objeto daquilo que eu vou fazer nos próximos meses, para tratar disso. A interdição, por exemplo, de que o caçador mantenha a sua própria flecha, já está bem descrito em outros lugares, que coma da própria carne que mate. São regimes conceituais e simbólicos que são extremamente importantes para a parte do argumento que eu vou fazer aqui. Esse é o Toiti dando uma flecha para um de seus parceiros. Bom, também na circulação dessa bebida, e essa bebida é super importante para várias dimensões simbólicas, inclusive para a reprodução física das pessoas,
Quem traz a sua bebida também não deve tomar, mas deve oferecer para os outros, e se oferece de uma forma muito, muito ritualizada, muito formalizada, se dá na boca da pessoa. São duas fotos da arara em cima, e abaixo é uma foto de um livro organizado por vocês, aquele Rede de Relações nas Guianas, né, que tem uma foto de uma coisa muito parecida, né, que também é o mesmo tipo de oferecimento, essa forma de levar a bebida, que também é levar a bebida à boca daquele que tá recebendo. Uma coisa que também me parece um tema aí. Bom, entre essas formas violentas de relação com o exterior, captura de troféus, morte de inimigo, reprodução, captura de propriedades subjetivas e propriedades objetivas, os arara também se caracterizam por corriqueiras práticas matrimoniais incestuosas, que é aquilo que de fato interessa mais aqui. O resto foi apenas uma apresentação. Então, vamos começar por este slide. Este é o grupo do Cachoeira Seca, tal como foi contatado em 1987. Né? E foi isso que eu consegui levantar deles em 88, né? Logo após o contato, numa primeira visita ali. Vê-se claramente relações incestuosas. Eu vou ler uma parte do negócio, porque o argumento está um pouco mais claro. Bom, a história desse grupo do Cachoeira Seca é para aqueles que são suspeitos de feitiçaria e, consequentemente, acusados de agirem de modo individualista. A feitiçaria é uma coisa de tomar benefícios para si próprio, ou na busca inconfessa de seus próprios interesses de autossatisfação, a expulsão e o isolamento da rede de relações intercomunitárias são um destino comum. Foi isso que aconteceu com esse grupo do Cachoeira Seca. A Tibié e seu esposo foi acusado de feitiçaria e foi expulso de uma enorme rede de relações que organizava os grupos locais arara. Essa história é surpreendentemente simples. Um casal e seus filhos banidos de uma dada coletividade, mas sua resposta a esse banimento foi espantosamente estranha. Uma família conjugal reproduzindo-se sistematicamente de modo incestuoso por mais de uma década. Um destino, um peculiar subproduto das sanções contra aqueles que são suspeitos de feitiçaria, considerados culpados e finalmente condenados a deixarem suas comunidades e viverem no isolamento. Além disso, vivendo dentro de uma área sujeita às incontáveis invasões, como aquela região da Transamazônica, que foram maciças e muitas vezes violentas desde os idos de 1970, eles também acabaram condenados a fugir do contato com intrusos e outros importunos. Em parte, nada disso, porém, é um produto simples e direto das condições impostas aos arara pela invasão do seu território, que se seguiu à construção da rodovia transamazônica, no atrapalhado processo de colonização patrocinado pelos governos militares. A autonomia política e a independência econômica estão na base da organização social tradicional arara, como eu já mostrei em vários outros lugares. A existência de subgrupos pequenos, de aproximadamente 30 a 40 pessoas, vivendo dispersos por uma vasta área, foi sempre o padrão da vida social nativa. Em termos gerais, era conservada até meados da primeira década deste século. Sua maior aldeia, junto ao posto indígena do Laranjal, inclui vários subgrupos diferentes e autônomos, cada um dos quais com suas próprias roças, seus trajetos de caça e mesmo uma programação particular para seus membros se banharem no rio ou para visitar as instalações da FUNAI. Cada grupo tinha uma profunda autonomia ali dentro, apesar de estar numa única aldeia. A diferença entre uma independência formal e o isolamento real que levou Tibié e sua família às contínuas relações incestuosas aponta de fato para a oposição entre o viver de acordo com um contrato social estabelecido, que sustenta o coletivo arara como uma comunidade moral relativamente consensual e estável, e uma espécie de renúncia deste modo, desistir pela prática da feitiçaria. Não é esta, contudo, a única condição que dá origem às relações matrimoniais incestuosas. Há estratégias matrimoniais comuns que podem ser seguidas por um homem, que eventualmente podem incluir relações definidas como incestuosas pelos próprios critérios e concepções nativas. Durante meu tempo de pesquisa com os arara, entre 80 e 90, cheguei a acompanhar algumas dessas situações. Este é um dos grupos que morava no Laranjal e que era um dos vínculos com o grupo do Iriri, mas não é do Cachoeira Seca. Tá? Ele tem vínculo com aquele, mas Taueré é uma das pessoas que morava naquela casa do grupo do Laranjal. Ele é irmão da Tibié, que é aquela mulher fundante do grupo do Cachoeira Seca. Veja, isso, aquela moça vermelha, né? A Tibié é a moça vermelha que junta aqueles dois diagramas do Pajek. Taueré é irmão dela, Taueré é casado com a filha de seu irmão, que por sua vez, o irmão era casado com uma própria irmã, esses dois casais verdes aí. Então isto aqui é uma relação, que por sua vez tem casamento com meio-irmãos na geração seguinte. O Op1 casado com sua meia-irmã também. Isso não tem nada a ver com aquele grupo do Cachoeira Seca, apesar de ter o vínculo com o grupo do Iriri.
Este é um outro casamento que a gente vai analisar com um pouco mais de detalhe, porque esse eu testemunhei, né? Que são os casamentos do Toiti. Toiti contava já com mais de 40 anos quando conversou com seu pai Piput, um velho e prestigioso líder de um dos grupos residenciais Arara, e que teve um papel importante na época da atração. Com pelo menos o dobro da idade de seu filho, Piput não estava ali como um conselheiro qualquer a dar opiniões sobre casamento, número ideal de esposas ou oportunidade ou a importância para o seu filho casar-se com uma certa mulher pretendida. Piput era nada mais, nada menos do que o próprio pai de uma mulher jovem que seu próprio filho Toiti pretendia ter como esposa. Era mais uma tentativa de acordo matrimonial do que uma serena conversa filial. Não importava sequer a grande diferença etária, uma vez que a jovem mulher pretendida era, na verdade, ainda uma pequena menina em torno de seus 8 anos de idade, pois a poliginia era costumeiramente se vale de casamentos intergeracionais, aliviando, inclusive, um nó demográfico que surgiria caso a prática se estabelecesse apenas entre membros de uma mesma geração. Ali era um pai e filho tratando de um casamento que eu, até então, e já depois de várias visitas àquela aldeia, tomava como incestuoso e impossível. O casamento, porém, foi acertado e no dia seguinte a pequena levava sua rede e seus poucos pertences para a casa de Toiti, onde conviveria não apenas com ele, mas também com suas 2 outras esposas anteriores e seus filhos solteiros, alguns com idade muito próxima da jovem nova esposa de Toiti. Em que condições esse casamento entre 2 irmãos, meio-irmãos, na verdade, acabou permitido? Qual o seu verdadeiro estatuto entre os Arara e qual a teoria ou pensamento nativo que o autoriza e sustenta? Em vários outros trabalhos, tratei de algumas condições estruturais e classificatórias que tornaram o casamento de Toiti admissível. Pouco mais havia para ser dito a esse respeito, pensava eu. Mas a crescente retomada de estudos de parentesco, as suas transformações e deslizamentos conceituais e analíticos, ao lado de algumas interessantes reconfigurações do campo da antropologia, me estimula a retomar o caso, seguindo outros planos de análise e outros horizontes teóricos. O que eu estou fazendo é um primeiro esboço nesse sentido. A bem da brevidade, antecipo que o casamento de Toiti com sua meia-irmã, filha de seu pai, é também uma forma fletida, curva, retorcida de um casamento bastante comum entre eles. Aquele em que um homem desposa a filha de uma irmã de uma esposa. Se vocês olharem, está dando para ver quando eu marco aqui, né? Toiti já era casado com essa mulher e era casada com a filha desta outra mulher, que é meia-irmã de sua esposa. O seu pai, por sua vez, também é casado com 2 irmãs. Né? Mas Toiti já é casado com essa primeira mulher aqui. Não dá para ver assim, né? E com a filha desta outra, que é filha de sua esposa, do irmão de sua esposa. Tá? Ocorre que Toiti e seu pai Piput eram já casados com mulheres irmãs entre si, o que tornava a mãe da jovem esposa de Toiti uma cunhada sua. De modo muito esquemático, as práticas matrimoniais Arara atendem a alguns princípios gerais, mas cuja incidência particular cria algumas soluções para interesses matrimoniais que são, no mínimo, engenhosas. Não há propriamente uma prescrição matrimonial. Há, porém, um padrão de elevada incidência estatística que decorre do uso de algumas categorias para relações de afinidade, que, ao contrário da maioria, não tem qualquer valor descritivo. As principais categorias de afinidade Arara são essas, todas elas com um valor nitidamente descritivo. Elas são etimologicamente isso. A mulher é Uput, o pai da mulher é Uput Imu, ou Uput Imu, que é Uput mais Imu, que é literalmente mulher mais pai. Uputcheka, Uput mais Ye é mãe da mulher, mulher mais mãe. É isso. Assim, Uput Pim, irmão da esposa, é esposa mais... Mas há uma única categoria. As mulheres, por outro lado, possuem 2 termos de afinidade. Irem, para marido, e Ipari, para a mulher do filho. Para as outras posições de afinidade real, mulheres usam termos de consanguíneo. Pai do marido é avô, Tamgó. Mãe do marido é Embu, a avó, o que mostra toda essa tendência de casamento oblíquo de alguma forma. Todos os termos de afinidade recebem um marcador up, que certamente deriva da forma nominal para esposa uput, e na forma verbal genérica para casamento, que é uput mitput. Além dos termos mostrados acima, há outros termos de afinidade para os quais não foi possível determinar qualquer valor descritivo. Vejamos, em primeiro lugar, os termos para upadum e upari. Para o primeiro deles, os Arara dizem corresponder 2 posições de afinidade. Marido da irmã
e marido da filha. Para o segundo, tenta uma explicação desconcertante. Eu chamo de pari aquele que chamaria minha mãe de avó. Isso dá um rolo muito grande, mas isso foi objeto da tese, do livro, da não sei o quê. O pari também é o nome daquele poste, e aí está tratado lá. O que me interessa aqui é a categoria padum. Aqui dizem corresponder um vocativo, que é surpreendentemente cocó, né? Usado para o tio materno, mas também para o sobrinho patrilateral. Dadas algumas particularidades da terminologia de referência arara. Mas essa categoria padum aponta um padrão de aliança em que dois homens parecem trocar irmãs e filhas para que alguém possa ser marido da irmã e marido da filha ao mesmo tempo. O que inclui uma figura matrimonial de tipo avuncular e, no fundo, ou de quebra, nos faz lembrar que os araras são poligínicos. Esse é o padrão matrimonial previsto pela categoria padum, no qual 80% dos casamentos araras se encaixavam. De qualquer forma, a troca de irmãs por filhas do marido da irmã, como regime de aliança posto por essa categoria, parece ampliar-se na definição de um campo matrimonial para o próprio filho de um homem. É como se, ao dar uma irmã em casamento a um outro homem, ego tivesse como contrapartida todas as filhas do marido dessa irmã como mulheres casáveis para si ou para seu filho. O interessante é que pai e filho, assim, acabam se tornando competidores pelas mesmas mulheres, ou, em outras palavras, ao estabelecer a troca de irmãs por filha do marido da irmã, ego abre o campo matrimonial para seu próprio filho, campo do qual o próprio ego não estará jamais excluído, até porque cada homem busca sempre ter mais de uma esposa, como no regime poligínico era. Toiti é um dos 5 homens que possuíam 3 esposas no tempo em que passei entre eles. No seu caso particular, parece que seus múltiplos casamentos respondiam a uma estratégia política de obter prestígio pela ampliação do universo de esposas, mesmo que uma delas seja conceitualmente sua irmã, ou filha do seu próprio pai. No entanto, o mais interessante é pensar a possibilidade de seu casamento com a filha de seu próprio pai não como uma estratégia ad hoc, uma manipulação conjuntural de regras para fins políticos, ou o que o valha, mas como uma resultante virtualmente possível de práticas matrimoniais autorizadas pelas próprias condições estruturais do regime de aliança nativo. Dito de forma direta, nas questões matrimoniais arara, tudo se passa como se uma mulher casável que não se transforma em esposa, de fato passasse a condição de casável para a sua própria filha. Não é muita novidade a isso. Vocês se lembram, a Joana Overin dizia isso lá para trás, no artigo da década de 80, né? A transmissão da casamentabilidade, né? Marriageability, né? É difícil falar, mas assim. Mas no fundo é isso, ou é muito parecido com isso. Deste modo, no regime matrimonial posto pela categoria do padum, troca de irmãs por filhas do marido da irmã, uma mulher que não se transforma em esposa passa a funcionar como se fosse uma irmã cedida, transferindo a condição de esposa potencial para sua filha. Ou, por outro lado, é como se, ao disputar uma mesma mulher, 2 homens transformassem sua filha em esposas potenciais para o outro. Legal. Oh, meu Deus do céu. O interessante neste ponto... Ele passou um pouco, viu? O interessante neste ponto é que o mesmo regime parece vigorar não apenas como uma mulher em disputa é uma irmã real ou classificatória de um dos homens, mas também quando se perde uma mulher casável para um outro homem. E mais interessante ainda é esse mesmo regime que parece se impor também entre pai e filho, quando o filho perde uma mulher para o pai, como Toiti teria perdido a irmã de sua esposa para o seu próprio pai. Não se esqueça. Uma forma tradicional é casar com duas irmãs, mas Toiti e seu pai eram casados com 2 irmãs entre si. Então, uma irmã da esposa de Toiti era uma esposa virtual para ele, por não ter se casado, passou essa condição para sua filha, sendo que era filha do seu próprio pai. É uma variante, se eu bem entendi bem, uma variante daquilo que você falou. Você disse, o Sintalai, você falou que ou não se casou ou é casável. Os araras fazem uma pequena alteração, dizem assim, ou ela é minha esposa, ou ela funciona como minha irmã, que eu cedi para um outro homem. Ou ela se casa comigo, ou se casando para um outro, ela funciona como alguém que eu posso demandar a sua filha dentro desse circuito de trocas. Um casamento com uma irmã real, desde que filha do pai, pode surgir então como uma contraprestação pela perda de uma mulher casável. Mas a condição que torna essa mulher casável, um mecanismo sui generis, é o fato de ser meia-irmã, filha de um mesmo pai, com quem se disputou eventualmente mulheres no campo matrimonial. Do ponto de vista classificatório, não há diferença, é irmã.
do ponto de vista da ontologia das relações possíveis, é filha de uma mulher afim e de um homem que a desposou. O que se vê, então, na forma como um caso de incesto, seria apenas a variação de uma regra implícita sobre possibilidades matrimoniais num campo de relação estreito, amazônico, ou talvez mais propriamente ameríndio, no que tem de fluido, indeterminado, flutuante. Essa forma de incesto é uma forma oblíqua de casamento, o que é diferente de dizer que é um casamento oblíquo, ainda que seja. E ainda evoca, no que tem de transformativo de uma condição inicial consanguínea de uma irmã para a condição de filha, de um marido, de uma afim, aquilo que a Marcela chamou de as consequências metamórficas do incesto. Mas e no caso da família de Tibié, aquela lá do Cachoeira Seca? Qual o estatuto dessas relações incestuosas que fizeram os Arara? Inclusive um caso muito curioso para os próprios geneticistas. O adorado reitor de vocês foi um dos que escreveu sobre o caso Arara e mostrando, inclusive, o efeito founding father, né? Ou seja, a formação genética de um grupo por um par, ele chama de um par de siblings, porque talvez ele não admita conceitualmente que não sejam apenas irmãos, mas sejam também mãe e filho, aqueles que reproduziram ali. As relações matrimoniais que inauguram o subgrupo Arara do Iriri incluem casamento entre mãe e filho, pai e filha, filha da irmã, com a irmã e algumas outras combinações ou variações disso. A diferença com o caso da Arara do Laranjal é imensa. Ali foi uma possível mulher casável perdida que transmitiu a condição de afim à sua filha. Aqui foi a perda de qualquer esposa possível que deu à mãe e à filha a condição de esposável. Endogamia, incesto e inbreeding aqui de fato se confundem. As teorias nativas não contemplam parcela importante das uniões reais do Iriri como uniões desejáveis. E não era pequeno o constrangimento de um homem ao tentar me explicar o fato de que alguns de seus filhos eram também filhos de sua própria mãe. Não havia mulheres, me disse ele, com gesticulação nervosa e intensa. Mães, irmãs e meias-irmãs por parte de mãe são para os Arara do Laranjal figuras-chave para todo o ciclo de vida de um homem, alimentando-se do leite do seio materno durante sua infância, ao crescer, casar e morar em outra casa, junto ao pai de sua primeira esposa, os Araras são locais, um homem adulto dependerá de sua irmã, por parte de mãe, com quem conviveu em seu grupo natal, até que por casamento tivesse que se mudar para a casa de seu sogro para receber as apreciadas bebidas fermentadas que repõem suas capacidades vitais e reprodutivas. Por isso, e para muitos efeitos, uma irmã por lado materno vale por uma mãe, mesmo que uma irmã pelo lado paterno valha por uma esposa. Parece ser possível, então, seguir... Eu já vou terminar. Parece ser possível, então, seguir as afirmações de que o que ainda chamamos de incesto, talvez na falta de coisa melhor, malgrado o peso que a palavra tem na história de constituição de várias disciplinas, está muito longe de ser um fenômeno sociológico claro. Isso é um eco apenas daquela velha fala do Needham, né? Entretanto, mas se isso... Eu tenho que falar isso, né? Penso ser razoável dizer que entre os Arara, o termo irmã, por exemplo, usado indistintamente para o Iriri e para o Laranjal, e para o lado materno e para o lado paterno, mas sempre com esses modificadores, efetivamente leva a compreensões confusas sobre algumas das uniões matrimoniais possíveis e reais. Mas os Arara fazem mesmo, no plano classificatório, uma identificação nominal entre meias irmãs, como fazem no plano das práticas uma equivalência substantiva entre uma irmã e uma mãe. Talvez, então, tudo se passe, de fato, como efeitos de uma dupla condição no estatuto ontológico das mulheres. Meias irmãs ou esposas de um lado e meias irmãs e esposas de outro. Meias irmãs ou esposas, meias irmãs e esposas de outro. Revelando a natureza ambígua das práticas matrimoniais nas quais essas figuras se confundem, ou por possibilidade lógica estrutural, ou por necessidade histórica conjuntural. Será apenas através de um outro olhar sobre a natureza mesma desses vínculos, talvez fazendo termos como irmãs, mães, etc., menos indicadores de posições e mais relações simbólicas, que possamos avançar na compreensão do que vai envolvido naquilo que nos acostumamos a chamar de incesto e que os casos Arara ilustram em alguns de seus aspectos. O alerta feito por parte da crítica ao estruturalismo, crítica que, no geral, se dirige a todas as grandes teorias, é forte o suficiente para não nos esquecermos das lições antirreferenciais e antirrealistas, que forçam despertar
do sono dogmático de posições ingenuamente naturalistas sobre essas categorias. Nesse sentido, não haveria dificuldade alguma em fazer aqui eco a Pierre Classes ou a Viveiros de Castro, fazendo coro a alguma dessas máximas de Deleuze, por exemplo, de que as pessoas, com os nomes que as designam, não presistem às proibições que as constituem como tais. Deleuze, como vocês sabem, diz que o incesto seria impossível, porque ao se casar com uma irmã, ela deixou de ser irmã de fato, e, portanto, isso é apenas, enfim, seria uma ilusão. É uma crítica... O mesmo problema no caso do canibalismo. É um caso meio sutil, mas enfim. Por outro lado, não creio que baste que nos contentemos com as conclusões do tipo o incesto não existe, nem pode existir, ou levar verdadeiramente a sério as consequências da já famosa ironia debochada de Deleuze, que após denunciar o vínculo a seu julgamento insuperável da figura de Édipo, vinha muito própria a uma história e uma configuração social particulares que a nossa, com o problema do incesto, zomba do lugar do incesto na economia argumentativa da antropologia. Aliás, numa situação de Deleuze, pode-se duvidar que o incesto seja um verdadeiro obstáculo à instauração da sociedade, como dizem os partidários, de uma concepção da sociedade baseada na troca. Vê-se cada coisa, Deleuze ironizando, incesto e troca ao mesmo tempo. Mas é claro que não há mais tempo, nem condições e nem razões para restaurar o lugar e o estatuto que a figura, o tema e o problema do incesto ocupou na origem de muitas das interpretações dos principais modelos analíticos das ciências humanas. Fraser, Tylor, Morgan, Freud, Lévi-Strauss, todos eles trataram disso como realmente um grande problema, e eu estou propondo que a gente retome. Não há, porém, como negar que em certas etnografias colocam factualmente o problema das interdições, das contravenções e dos arranjos matrimoniais que se fazem na transversal desses impedimentos, e que penso que os Harari exemplificam bem um desses casos. Se não podemos, de modo algum, afirmar que a tese de que o incesto é um obstáculo à sociedade, podemos sim, ao menos, imaginar que ali no Iriri a falta de sociedade foi uma pré-condição das relações entre filho e mãe, irmão e filha, pai e filha. Deste modo, para os Arara do Iriri, incesto ou qualquer nome que se dê ao que passaram aqueles, de saída, um efeito de uma situação antissocial, fruto do isolamento imposto, longe de ter sido uma escolha desejada, é uma evidência de que algo teria dado muito errado. A inexistência da interdição, a ausência ou a ineficiência real da interdição formal, a impossibilidade do impedimento, menos do que operar sobre qualquer disjunção, evidencia já a falta de um outro na saída. Por outro lado, e assim eu vou para a conclusão, por outro lado, se no Laranjal a prova de que incesto, como queriam Deleuze, Schneider e Wagner, seria de fato e de direito impossível, pois Toiti não se casa com sua irmã, mas com a filha de uma afim que seria sua esposa potencial, perdida para o seu pai na cronologia das uniões matrimoniais possíveis, o que confirmaria que a relação entre nomes, pessoas e interdições opera no modo imaginado, certamente, ou mais ou menos imaginado pela crítica. No Laranjal, então, a evidência de que tudo estaria dando muito certo, porque se ali o incesto se mostraria impossível nos termos do Schneider, Wagner e Deleuze, é justamente porque a troca e o caráter sintético da dádiva e das posições e relações criadas por ela mostram o seu esplendor. Estamos diante de dois casos completamente heterogêneos que serviriam a duas teorias antagônicas? Eu não tenho isso claro. Parece-me bem mais que ainda há naquilo que mesmo uma noção frouxa de incesto recobre, mais do que conseguiríamos descrever sem a ideia de troca matrimonial, mesmo que por sua ausência, que é o que normalmente se faz. E também mais do que poderíamos explicar sem de fato considerar que a natureza das relações constitui a realidade dos seus próprios termos. Ora, mas não é isso exatamente o que o próprio Lévi-Strauss teria tido em mente quando operou a famosa implosão da tríade substancialista formada pelo totemismo, o incesto, a exogamia e o pensamento mágico, que deu no pensamento mítico. De qualquer forma, mesmo com o abandono dos estudos de parentesco nas últimas décadas, hoje, que felizmente estamos superando, o problema do incesto permaneceu ativo como fonte de debate entre os antropólogos e mesmo com grande interlocução entre outras áreas. Nenhuma compreensão, no entanto, ainda se aproxima de um mínimo de consenso entre esses interessados. Essa recente retomada de estudos de parentesco, com seu renovado interesse pela dimensão relacional, parece ter o potencial para dar um novo alento à investigação e à reflexão sobre o já antigo e ainda insolúvel problema do incesto. Mas isso certamente terá de, mais uma vez, se dar ao lado de uma releitura dos grandes clássicos, como o velho e esculachado Westermarck, que está sendo retomado por uma série de pessoas, como do aproveitamento de alguns autores contemporâneos, que, perdendo o objeto do seu interesse no campo, tiveram trabalhos sobre parentesco pouco aproveitados, como o caso da Madame Héritier, que deve ser relida fundamentalmente. Se já se disse que o parentesco é para a antropologia, o que a lógica é para a filosofia, o que o nu é para a arte, não custaria ter a esperança de que algo do problema do incesto, isso é, das relações que são interditas,
mas criam outras relações, ou, para usar um vocabulário mais apropriado ao tempo em que vivemos, que as relações disjuntivas produzidas por isso tudo voltassem a ocupar, nessa retomada de interesse do parentesco, um lugar fundamental, mesmo que seja para redefinir boa parte dos seus termos. É isso que eu estou propondo para vocês a partir do caso do incesto arara. Muito obrigado pela atenção. Desculpa a correria. Eu passei muito do tempo. Não, você foi de uma precisão Não fui, não. Eu atropelei. suíça. Bom, é uma alegria gigantesca estar participar e assistir a essas duas apresentações, quer dizer, diante da riqueza etnográfica das duas, né, contribuições e dos desafios teóricos que ambas colocaram. Bom, isso é um privilégio. Agora, comentar na lata duas contribuições com esse grau de complexidade me dá calafrios. Eu vou tentar, muito brevemente, pontuar algumas coisas. Eu só queria fazer um comentário, também não conta como comentários que eu vou falar agora, não. Meu comentário depois. João falou primeiro, Mário falou depois. E aí eu ficava olhando, às vezes, os olhos de João, porque o Mário teve a possibilidade, na hora, depois eu vou retomar isso, o Mário, uma hora, ele pegou um dado do João e falou, olha, talvez a gente tenha aqui uma possibilidade de uma teoria geral. E aí essas coisas de casamento com a neta, enfim. E o João ficava querendo falar, eu tenho certeza que ele vai pedir a palavra, e eu vou pensar se dou aí não a palavra. Eu queria falar, então, duas coisas, né? Só para deixar claro, aqui. Você chamou de teoria padrão, né? O dravidiano padrão? Vamos chamar de no dravidiano normal, né? Também alguns chamam assim. Quer dizer, é um modelo, quer dizer, que a gente aprendeu a partir dos anos 80 e ele se caracterizava por ser assim, as gerações, ele é todo em camadas, assim, não tem obliquidade nenhuma, né? Tem uma camada, a noção de geração faz sentido, é totalmente consistente. E aí, os sistemas que não encaixavam nessa grade tentavam explicar a partir de desvios, né? Você tinha uma grade dravidiana e aí ela era distorcida com o casamento com a sobrinha, e aí ficava faltando os termos de prima. Quer dizer, o que o João está propondo não é pouca coisa, é falar assim, olha, no lugar da ideia de troca de irmãs que o Lévi-Strauss propõe, eu estou propondo, quer dizer, eu não, ele diz muito elegantemente, se o Lévi-Strauss quisesse, ele podia ter escolhido a relação tio-sobrinha, né? E não a relação dois irmãos trocando mulheres, quer dizer, como ponto de partida da ideia de reciprocidade nas suas extremidades parentescas, o que não é pouca coisa. Estou falando num português assim, quer dizer, talvez colocando grosseiramente tintas, você foi muito mais fino, mas se eu entendi bem, quer dizer, a troca de irmãos não é o ponto de partida de uma teoria do parentesco ameríndia, quer dizer, o ponto de partida é um modelo menor ainda, porque a troca de irmãos depende de 4, né, pessoas. Um par de irmãos de cada lado. O modelo avuncular precisa só de 3. Então, pelo menos, mais econômico ele é. Mais simples, não sei, porque no modelo de troca de irmãos, a gente pode supor, pelo menos, absolutamente, estamos kit. Quando esse irmão casa com essa, esse irmão casa com essa, estamos kit. Não te devo mais nada, tudo bem. E o que você paga, quer dizer, por um modelo mais econômico, com apenas 3 entes, né? 2 homens e uma mulher, basta isso, não precisa de 2, né? Para esse átomo do João só tem uma mulher e 2 homens, é que quando um vai receber algo, isso tem um caráter sintético, porque ao mesmo tempo que ele recebe, ele contrai uma dívida. Não existe ficar kit, quer dizer, é como se o modelo avuncular surgisse na obra lévi-straussiana, né? Quer dizer, nos anos 30 e poucos, lá nos Mondé, né? Onde essa ideia do perpétuo desequilíbrio fica absolutamente clara, né? Quer dizer, não tem estamos kits. Qualquer mulher que eu me caso,
eu faço isso porque eu tenho esse crédito, mas ao fazê-lo eu contraio uma dívida. Bom, eu juro que já estou terminando, eu sei que estou falando demais, mas eu só queria... vou pensar umas coisas, eu vou falar uma coisa que, já que Márcio não falou, então vou falar eu, é que uma outra semelhança curiosa entre o material etnográfico de vocês é que são dois sistemas oblíquos. Quer dizer, e dois sistemas que já foram até pensados no começo, que eram, por razões diferentes, Omaha, né? É engraçado, uma carta que o João me mandou, e uma pena que eu joguei fora, que ele falou, olha, eu acho que o sistema é Omaha. E depois falou outras coisas. Tal, mas também o Márcio, eu me lembro do Patrick Manger, que estudou um grupo parecido, os Ticão, né? Que agora tem outro nome, no Xingu. Iquipem. Também pensavam que ele era a Omaha. Então, é curioso, essa ideia dos sistemas oblíquos, o que permite, então... E aí, eu sei lá se eu estou fazendo um comentário, é um delírio, mas, quer dizer, trabalhos como o de vocês e propostas como o que vocês fazem, nos dá, assim, às vezes, assim, a tentação de estabelecer uma ponte mais rápida entre Brasil Central e Amazônia, né? Quer dizer, por causa de... Eu já estou... Não, eu posso... Não, então, só para concluir, eu já falei isso 3 vezes, aquele casamento que o Márcio presenciou, foi padrinho, eu não sei bem o que você... no Laranjá, patrocinou. É um casamento do qual eu também queria tirar uma lição, né? Quer dizer, porque o que está escrito naquele artigo Futuro dos Estudos de Parentesco, do Velho Bruxo, diz assim, a função regulatória de um sistema de parentesco em qualquer lugar é definir possibilidades e impossibilidades matrimoniais, né? Portanto, possibilidades e impossibilidades matrimoniais correspondem ao modo como a teoria estruturalista entende consanguinidade e afinidade, quer dizer, consanguinidade é impossibilidade matrimonial, né? Mas isso a gente entendia, ou eu pelo menos, como a ordem do dado, mas vocês dois inverteram esse negócio, ou as suas etnografias. Você disse, João, que o Cita Larga pensa algo do tipo, se casável de meu pai, quer dizer, se é casável para o meu pai, porém meu pai não se casa, então é casável para mim. Você disse isso. Se é casável para o meu pai, e se ele não exerce essa possibilidade, então é casável para mim. Ponto. Márcio disse algo diferente, mas muito... Márcio disse... É inacreditável. Quer dizer, não é que existam pessoas casáveis e não casáveis, não. É assim, se eu não me casei com uma mulher, vou dar um exemplo, minha mãe. Se eu não me casei com ela, então eu vou me casar com a filha dela. Quer dizer, então a filha dela é casável. Quer dizer, então é como se fosse uma hipertrofia do casamento avuncular, como se o que o Márcio tivesse mostrado um hiperavunculado, né? Quer dizer, e é aquilo que me lembra uma velha história que meu orientador contou uma vez no Zaraueté, quando ele chegou no Zaraueté, fez logo um censo, descobriu quem era primo, quem era irmão, quem era parente e tal. E aí, quando ele chegou na segunda viagem, ele contava essa história na sala de aula. Fulano, que era irmão de fulano, estavam casados. Tinham se casado no período que ele tinha saído para a praia para depois voltar para o campo. E aí ele foi na casa do cara, tomando um café, e tal, ele perguntou, escuta, fulano, você se casou, né? Claro, me casei. Casou com fulano? Com fulano, muito bem. Mas ela é tua irmã, não é? Ele falou, se eu me casei com ela, ela não é minha irmã. Né? Ele sempre contava essa história. E para concluir, eu anotei umas coisas, eu não estou casamento com isso. Então, o problema do oblíquo, né, que chamou muito a atenção, essas duas definições de possibilidade e impossibilidade matrimonial que vocês dão, que não é a standard, né, chamou muito a atenção também, e que me deixa... Bom, 1000 problemas que o Márcio coloca de uma ordem de complexidade que eu também não tenho mais condição, mas eu fico imaginando como seria o mundo, agora pegando a brincadeira do João, como seria o mundo se o professor tivesse levado a sério o casamento avunculado, né? Quer dizer,
como teríamos uma estrutura elementar do parentesco, que, aliás, as formas mesquinhas, e anã, que é uma palavra ainda mais politicamente incorreta que para nós, mas que está lá no livro todo, né? Pois bem, fico imaginando, quer dizer, e uma coisa que o João não falou, mas eu tenho certeza que ele vai concordar, ao mesmo tempo que esses adjetivos estranhos que o Levi-Strauss usa para o casamento avuncular, mesquinha, anã e tal, o contrário para a troca matrilateral, né? Que maravilha, os catinhos, isso é que é integração, uma regrinha só e está todo mundo... Quer dizer, então, é curioso, porque não sei se responde a tua questão, mas, quer dizer, ele tinha uma nítida predileção pela troca matrilateral e uma antipatia à troca. Enfim, mas eu fico imaginando como seria... O Litt dá uma mitigada nesse troço. Mas eu fico imaginando como seria o mundo, realmente, como seriam as estruturas alimentares, como seria a teoria padrão, a standard do parentesco, se ele tivesse levado a sério a troca de irmãs como fórmula elementar, e não como muitas vezes foi falado. Eu não vou falar aqui o nome de alguns autores que fizeram isso, para não dar, inclusive, direito de resposta, não posso citar o nome, mas alguns autores que tentaram, em suas etnografias, explicar a torção no vocabulário, o caráter oblíquo, como uma espécie disso. Assim, é preciso imaginar... Referência externa. Isso, exatamente. É preciso imaginar um sistema super, como se diz, equilibrado, super quadradinho, e uma interferência de algo que torce ele de uma maneira, como se essa torção fosse... E o que vocês estão propondo é uma outra maneira de ver essa torção, né? Desculpa, assim, na lata é difícil fazer mais. Eu só queria corrigir uma profunda indelicadeza que eu cometi, que está me incomodando aqui. Ao microfone, por favor, senhor. Assim, afinal de contas, o que eu quero fazer na capacitação que vocês me receberam assim, super gentilmente? Os meus dados com todos esses casamentos endogâmicos pararam em 95. E eu consegui os dados até 2011. Então, o que eu quero é ver os efeitos desses casamentos incestuosos no prolongamento dos outros casamentos, se tiverem algo, exatamente que impacto tiveram. Porque há coisas estruturais curiosas num casamento incestuoso, né? Como aquilo que eu tentei mostrar naquele gráfico, eu acabei pulando. Assim, estruturalmente, como produto de um casamento incestuoso, uma irmã e uma prima cruzada. Porque se dois pais são irmãos, a irmã de ego é filha ao mesmo tempo do irmão da mãe, da irmã do pai. Então, uma irmã e uma prima cruzada. O que eu quero ver com esses dados até de 95 a 2011 é que efeito os casamentos incestuosos que eu vi acontecer até 95 tiveram no prolongamento das escolhas. Sobretudo até, sei lá, 2007, 2008, que é quando acontece a hecatombe evangélica entre os árabes. Né? Mas, e aí começa a residência assim, de grupo de família nuclear, não sei o que, essas coisas. Então, o negócio agora é tomar esses dados... Então, em resumo, vamos abrir para o debate. Eu imagino, né? Quer dizer, enfim, por isso é que o Conselho Científico do Sexta achou por bem colocar esses dois senhores juntos, que nunca estiveram... Quer dizer, se conhecem há muito tempo, mas nunca estiveram juntos para mostrar seus trabalhos numa única, porque eu saiba, né? Num seminário, porque, em resumo, né, quer dizer, pelo que diz o primeiro, quer dizer, o primeiro que falou, João, falou de casamento com a filha do filho, né? Casamento com a neta. E o Márnio falou de casamento com a filha do pai. Né? Então, enfim, essas duas formas de casar tão perto, né? Eu acho que mais do que plenamente justificáveis de colocá-los juntos, e à disposição dos senhores, então, para comentários, devaneios, enfim, o que julgarem conveniente.